dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Três Teses. Pra gente falar aí dos jogos da dupla Grenal do final de semana, falar de Campeonato Brasileiro, falar um pouco de futebol feminino. Sempre com as presenças consagradas aqui dos meus amigos. Vicente, tudo bem, Vicente? Beleza, mano. Tamo aí, né, cara? Os últimos dias foram um pouquinho melhores, né? Um pouquinho de esperança aí com a aprovação de 2 vacinas. Mas temos que nos manter vigilantes, né, cara? Porque o nosso governo vai fazer de tudo pra sabotar. A gente tem que ficar em cima aí. Mas foram dias bons, cara. Dias bons os últimos dias aí. Dias melhores. Né, Carmelito? É isso aí, gurizada. Feliz pela aprovação, preocupado pela falta de vacinas, preocupado com a falta de produtos para fabricar as vacinas, mas em compensação no futebol, que não é uma coisa tão importante quanto a vacina, acho que as coisas estão tudo certo, estão indo bem, vamos ver o que vai acontecer aí no futuro. É isso aí. Ontem tivemos a primeira brasileira vacinada, né, contra a Covid. Confesso para vocês que fiquei emocionado na frente da televisão, porque a gente vem vivendo aí meses, quase um ano já de pressão total, né, para se manter vivo, né, e é que nem vocês falaram, a esperança, né, a esperança chegou com a vacina. Tomara que a produção consiga aumentar aí para vacinar todo mundo, para em alguns meses a gente estar vivendo um pouco de normalidade, com todo cuidado ainda, mas um pouco de normalidade. Vamos começar pelo Grêmio, que jogou sexta contra o Palmeiras? Pode ser? Bora lá. Então tá. O que tu achou do Grêmio contra o Palmeiras, Vicente? Bah, esse jogo aí, né, mano, é aquele negócio, um jogo de 2 tempos bem distintos. E, cara, eu vou te contar que eu tava assustadíssimo no primeiro tempo desse jogo. Imagina. Me lembrou muito aquele jogo contra a Universidade Católica, que pra mim foi a pior atuação do Grêmio na temporada. Porque o Grêmio ele foi superado em todos os pilares do jogo pelo Palmeiras, né, cara? Desde o aspecto tático, técnico, físico, anímico, foi realmente apavorante. O Grêmio teve muito abaixo desde o início do jogo. Eu acho que a questão do gramado, ela até se explica assim para os primeiros 5, 10 minutos, né, que realmente é uma adaptação que tem que se fazer. E não é que o gramado sintético do Allianz Parque seja ruim, longe disso. Ele só é diferente, né, cara? É um gramado diferente, mas é muito melhor jogar num gramado desse do que num gramado cheio de buraco ou cheio de ondulações, enfim. Ele só é diferente, mas é um bom gramado. Para destacar assim de escalação, me surpreendeu o Tassiano naquela função. Sem o Lucas Silva, eu achei que ou iria forçar um início com o Michael ou ia colocar o Darlan, mas ele colocou o Tassiano ali. Não sei se o susto do início do jogo, já com a alta intensidade do Palmeiras, fez o time do Grêmio ficar muito estático. Era um time que pouco se mexia. O Tassiano, que tem por característica uma movimentação grande, me parecia muito preocupado em cumprir a função. Não funcionou, mas, né? Enfim, tava tudo errado, né, cara? A marcação totalmente desencaixada, o jogador sempre tinha alguém do Palmeiras livre, com muito espaço para receber a bola. O Grêmio numa rotação bem abaixo, com muito erro técnico de passe, saída de bola. O primeiro tempo era fácil para ser uns 3-4-0 pro Palmeiras, né? 3 bolas na trave, mais o gol. Foi um atropelo, cara, realmente um atropelo esse início de jogo e todo o primeiro tempo. Com o intervalo, acho que teve uma mudança tática. Diga, né? Me permite, para a gente manter só um pouquinho no primeiro tempo, eu acho que, além do Tassiano, eu acho que também essa variação que ele usou pro Jean-Pierre não fez muito sentido no meu entendimento. Ele tava muito atrás, né? Ele estava voltando muito para buscar a bola e também ele não é um jogador que faça esse começo de jogada, no meu entendimento, obviamente, faça esse começo de jogada. E para mim ele é um jogador que tem que jogar entre a metade a linha da metade do campo e até a área, né? Até pisar dentro da área. E eu acho que nessa função que ele fez, eu acho que prejudica o Grêmio e prejudica um dos principais jogadores do Grêmio, que é o Jean-Pierre.
Isso foi uma coisa que eu lembro que o Renato também fez no jogo contra o Corinthians, quando o Grêmio ficou com 2 a mais, ele puxou o Jean-Pierre lá para trás e não deu nada certo. Ao contrário, né, o Grêmio chegou a correr risco com 2 jogadores a mais. Mas eu acho que... No lance... Não, pode ir lá. Não, mas o que eu acho engraçado, cara, é o seguinte, teve alguma questão anímica também, né, que foi puxada no intervalo, e também uma baixa daí na rotação do Palmeiras, até porque o Palmeiras vinha de um jogo muito intenso contra o River e grande parte do time do Palmeiras tinha jogado aquela partida, mas tu vê, né, no segundo tempo tem uma troca ali, né, o Jean-Pierre baixa e o Tassiano é colocado mais à frente no início do segundo tempo, isso melhora o Grêmio, né, a saída de bola, mas acho que também contribuiu aí a baixa também da rotação do Palmeiras. E o segundo tempo o Grêmio foi muito bem, parecia outro time em campo, tanto é que criou chance de gol antes de conseguir o empate, fez o empate com o Diego Souza e terminou o jogo quase ganhando na falta cobrada pelo Diego Souza que o Everton tirou. Então assim, acho que o Grêmio mereceu ganhar o segundo tempo, e o Palmeiras mereceu ganhar o primeiro. É claro que o tanto que o Palmeiras jogou melhor que o Grêmio no primeiro tempo foi uma distância maior do que o tanto que o Grêmio foi melhor que o Palmeiras no segundo. Mas a efetividade o Palmeiras não teve, acertou 3 vezes a mesma trave e no fim do jogo acabou que o Grêmio quase venceu o jogo. Eu fiquei muito preocupado no primeiro tempo com o que eu vou chamar de um espaço vazio, um latifúndio vazio entre a defesa e o ataque do Grêmio. O meio de campo do Grêmio fazia muito tempo que eu não vi o Grêmio ter um espaço tão grande, uma liberdade tão grande para o adversário como deu para o Palmeiras. Claramente foi uma situação tática, né? Uma forma de botar os jogadores dentro de campo que não deu certo, né? E aí depois, como o próprio o lateral Vitor Ferraz falou na saída do jogo, né? Não deu nada certo, taticamente não deu certo, e voltou completamente diferente, fez um belo jogo no segundo tempo. Vale destacar também a participação do Maicon, né, que foi muito importante no jogo. Claro que a gente pode até discutir um pouquinho mais sobre ele depois, mas eu acho que... Ele entrou bem. Muito bem. E aquilo que a gente sempre diz, né, o Maicon é um jogador que ele não traz só a qualidade técnica para o Grêmio, ele acrescenta outras coisas que são muito importantes, principalmente quando o time estava enfrentando aquela dificuldade toda do primeiro tempo, né? Ele aumenta a confiança de todo mundo, né, cara? Tu vê que quando ele entra, todo mundo passa a tocar melhor a bola, todo mundo se acha, o PP consegue dar toque de calcanhar pro Matheus, né? Tudo funciona melhor. Mas aí tem o lance, ele entrou, acho que quando ele tem que entrar mesmo, pegando já o adversário mais cansado, aí vai sobressair a qualidade dele. É a mesma coisa que acontecia quando o D'Alessandro estava no Inter, tinha que entrar no segundo tempo, com o adversário mais cansado, que daí faz a diferença da qualidade. Então porque o Palmeiras visivelmente também deu aquele gás todo no primeiro tempo para decidir, o jogo não conseguiu, e aí no segundo tempo baixou a guarda, porque cansou, né? Sim, mas tu vê, né, mano, eu não tenho dúvida que o Michael tá sendo preparado para jogar desde o início, pelo menos a final da Copa do Brasil. Eu acho que talvez até o Grenal, te dizer. É possível. Destacar, né, cara, a gente falou muito dos jogos bons do Rodrigues, mas dessa vez o Rodrigues não fez um bom jogo. Matheus Henrique fez um primeiro tempo horrível. Acho que isso que o Carmelito colocou, né, do espaço muito grande entre o meio e o ataque, passa muito por isso. Mas tá penteando muita bola, né? O time muito estático, né? Os jogadores, ele e o Tassiano não iam à frente. Foi realmente muito ruim. Ele tá segurando muito a bola, tá dando um toque a mais na bola e tá até prejudicando a saída de bola do Grêmio. Outra coisa que muda também quando o Michael tá, né, mano? Porque os jogadores procuram o Michael pra largar a bola logo pro Michael, né? Não ficam tanto com a bola. O Rodrigues, eu já tinha falado sobre isso aqui no programa, né? O Rodrigues, ele é um jogador que ele vai necessitar de tempo para conseguir crescer como jogador. A gente viu boas atuações dele, mas a gente também viu algumas atuações não tão boas, né? Como foi a do Palmeiras. E a zaga do Grêmio estava muito exposta também, né? Exatamente. Com a entrada do Maicon, a gente viu que o time voltou a ocupar o espaço com uma qualidade muito melhor. Eu acho que assim, o Maicon é fundamental para a final. A gente pode discutir se para o começo ou para o meio, ou para o final do jogo, né? Agora, é o outro Grêmio, né? E assim, né?
acho que esse jogo o Palmeiras acaba não tendo relação direta nenhuma com os 2 jogos da final, tá? Concordo. Mas eu acho que foi muito bom ter esse jogo agora contra o Palmeiras. Porque se a estratégia inicial do Grêmio para um jogo de final fosse essa aplicada para esse jogo no primeiro tempo, daqui a pouco tu arruma uma desvantagem que tu não reverte mais, entendeu? Eu acho que foi um bom alerta esse jogo agora. Que esse jogo não foi com o time principal do Palmeiras, né? Não foi com todos os jogadores titulares, né? Tanto que o Luiz Adriano entrou no segundo tempo e tal. Mas eu concordo contigo, Vicente. Eu acho que principalmente por uma coisa que o Diego Souza falou no final. Os jogadores do Grêmio sentiram um pouco o gramado. Eu entendi o que ele quis dizer. Não é uma desculpa para o resultado que aconteceu, para a roda que deu no primeiro tempo. Mas é uma coisa que para um jogador é diferente, tu entende? Necessita de um tempo de adaptação. E quantas vezes o Grêmio jogou desde que teve lá esse gramado sintético do Palmeiras? Sim. Não, acho que faz diferença, que nem eu falei, acho que pelo menos uns 10, 15 minutos leva para o jogador pegar o tempo da bola e automatizar as coisas. Assim. Exatamente. Então eu acho o seguinte, eu acho que nem o Vicente falou, eu acho importantíssimo esse jogo ter ocorrido, tudo isso ter ocorrido, porque dos males o pior, né? E se for o Campeonato Brasileiro, obviamente que se tivesse somado os 3 pontos já está numa posição bem melhor, mas ainda tem 2 jogos para a Copa do Brasil e ainda pode ser campeão, né? Esse é o empate que não se lamenta, né, Carmelito? Dentro do latifúndio de empates que o Grêmio tem, esse aí não se lamenta pelo primeiro tempo que fez. E se a gente for pensar na Copa do Brasil, claro, tem que ganhar, né, o primeiro, mas o empate lá, se vencer em casa, tá beleza, né? Eu quero aproveitar ainda esse jogo, que eu achei um grande jogo, tá? Como também foi um grande jogo o Inter e Fortaleza, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu gosto de jogo assim, com alternativas, jogo que muda durante o jogo. Eu quero falar um pouquinho do Diego Souza, que é um cara que a gente sempre elogiou aqui, mas a gente tem que elogiar ele de novo, cara. Porque se anuncia, né, que ele renovou o contrato com o Grêmio com a ideia de repente, se aposentar no final da temporada que vem. É claro, né, cara? O cara pode estar de saco cheio de concentração, de jogo, enfim, dessa rotina, né, que é pesada para o jogador. Ele já tem seus 35, 36 anos. Agora, se ele quiser jogar por mais tempo, ele tem total condição, né, cara? Na carência de centroavantes que se tem no futebol brasileiro, um cara tão completo quanto ele, tecnicamente, cabeceia, faz parede, até falta o cara cobra. Cara, ele joga fácil em times de elite da Série A, fácil. Não, e é um centroavante difícil de tu conseguir, porque ele é alto, forte, se posiciona bem, faz bem parede e ganha a primeira bola como ninguém. Isso, o aproveitamento dele em primeira bola é incrível. E pelo passado dele tem muita técnica, né, cara? Quantos lances de efeito a gente vê ele fazer de levantar a bola e fazer gols de tudo que é jeito, cara? Eu já cansei de elogiar ele aqui, né? Eu acho que o Renato encontrou, depois de muitos anos de procura, encontrou o centroavante que ele queria. Agora, é muito difícil o futebol, cara. Obviamente que te dá um retorno financeiro e um retorno de profissional muito bom, né? Porque o cara fica um cara conhecido, tem admiração das pessoas, mas, cara, viver essa rotina de não estar nunca junto com os filhos, nunca estar junto com a família, passar 5 dias da semana dentro de um hotel, cara, é muito difícil. É um desgaste psicológico, né, Carmelito? E além disso, o desgaste de saúde no lado físico, né, cara? A gente tem que lembrar sempre que o esporte de alto rendimento não é saúde, né, cara? E a gente também precisa lembrar que esse ano teve o problema da Covid, né, cara? Então é mais um problema que o jogador está exposto agora, né? A gente viu esse caso aí do Avaí, lá do Valdívia, que o jogador entrou em campo e depois, no metade do jogo, ficou sabendo que estava com Covid. Então, a exposição é muito grande, tu entende? Talvez até isso tenha pesado também para a decisão dele, né? Apesar de eu entender que não é fechada essa decisão. Que ele ainda pode chegar lá e fazer que nem o Alessandro. Não, vou continuar mais um ano, sei lá o que é. Isso aí, mano, tem alguma coisa desse jogo aí? Não, acho que vocês falaram tudo. Um jogo de 2 tempos distintos. Acho que o Palmeiras deu um gás no primeiro tempo mesmo para tentar definir o jogo e errou muitos gols. Rony errou um gol incrível, né? Incrível.
Aquele tipo de gol ali. E eu gosto do Rony, cara. Acho um bom jogador. Acho um bom jogador mesmo. Rony rústico. Inventaram essa aí de Rony rústico, né? Mas tudo bem. Ele estava sendo muito cobrado no Palmeiras até o final do ano passado, por ali, né? Sim. Que não fazia gols e tal, e agora é o principal atacante do Palmeiras. Mas cara, esse cara aí, eu lembro dele, a primeira vez que eu vi ele jogando foi no Náutico. E me chamou a atenção, ele era bem jovem, ele era da base do Cruzeiro, emprestado para o Náutico, e depois ele foi para fora, e daí voltou para o Atlético Paranaense. Mas é um jogador de força, assim, velocidade, faz gols. Às vezes parece um pouco ansioso, assim, mas é um bom jogador. E foi um jogo bom, cara. O segundo tempo o Grêmio equilibrou, acho que os primeiros 20 minutos o jogo ficou equilibrado, assim, no segundo tempo. Depois o Grêmio ficou melhor, realmente foi melhor que o Palmeiras. E no final quase que o Palmeiras perde o jogo, porque o Diego Souza bateu muito bem a falta, né? Foi uma baita defesa do goleiro. Eu acho que vale a gente destacar também que o Renato, para mim, né, a gente já mais ou menos passou por isso, para mim o Renato errou no primeiro tempo e no segundo tempo acertou, ou seja, merece as críticas, mas também merece os elogios, né? O outro que merece elogio aí é o Vanderlei, né, cara? Fez uma grande partida, né, cara? Bom jogo do Vanderlei, de novo. Grande partida. Mais um jogo. Olha, defendeu muito nesse jogo aí. Defendeu muito mesmo. Verdade. Mas foi isso, foi um jogo, uma prévia aí, né, que vai ser as finais da Copa do Brasil. Promete 2 bons jogos. Só mais uma coisinha do meu lado desse jogo. Eu tinha comentado, eu acho que era do jogo contra o Fortaleza. Não, foi o jogo antes contra o Fortaleza, que eu achei o Grêmio fisicamente jogo contra o Bahia, que eu estava preocupado com o Grêmio na parte física, né? E aí depois no jogo contra o Fortaleza já se mostrou melhor. E esse jogo de novo, primeiro tempo, deu uma sensação de mesmo vários jogadores ali não tendo jogado o jogo anterior, o Grêmio parecia muito abaixo fisicamente, algo que daí no segundo tempo parece que foi solucionado. Então era uma questão muito mais tática e anímica, né? Mas deu esse susto no primeiro tempo também do lado físico. É isso aí. É final de temporada, né, cara? Eu acho que vai ser uma reta final de brasileiro fantástico, né? Tomara que ninguém dispare, tomara que vá assim. Tomara que o Inter dispare. Tá disparando, né? Como assim? Faz 6 jogos que tá disparado. Não, peraí, não disparou ainda, né? Não disparou, tá atrás de São Paulo. Antes era decolante, o game tinha decolado já. Agora vocês estão com 6 vitórias seguidas e não dispararam. Não disparou, tá ali atrás de São Paulo ainda. Mas realmente, né? A gente já vai falar do Inter, mas 18 pontos em. 18 pontos, faz muita diferença. Coisa inacreditável, né? E nessa rodada caiu 2 pontos a diferença. Muito difícil fazer uma sequência. A gente só lamenta que o Grêmio tenha empatado tanto no campeonato, porque esse era um campeonato que dava para disputar até o final, né, cara? E eu vou ser bem sincero, eu não julgo o Renato como culpado por isso tudo que aconteceu, porque eu acho que esse ano ele fez o que deveria fazer, assim, poupar em certos jogos, em outros não, e forçar um pouquinho mais, em outros não, mas... E a campanha no geral é boa, né, Carmelito? Tem uns empates aí que são circunstanciais também, por exemplo, o empate com o Corinthians, os 2 empates com o Corinthians. O Grêmio teve 2 jogadores a mais em campo por todo o segundo tempo. No outro, o Grêmio perdeu um pênalti aos 40 minutos do segundo tempo, sabe? Só aí, olha quantos pontos, né, já veria. Mas a campanha no geral eu não reclamo tanto. Claro que empate é demais, tem muitos empates, mas, cara, só 3 derrotas, teve uma sequência grande de invencibilidade, tem a melhor defesa do campeonato. A campanha não é ruim, se tu tiver esse nível de desempenho e regularidade em vários anos, tu vai estar brigando sempre lá em cima. É verdade. E eu só gostaria de lembrar também, cara, que a gente falou do desgaste físico, o Mano lembrou bem que tá no final de temporada, tá? O Grêmio, para variar, é o time que mais jogou esse ano no Brasil. Jogou 63 jogos. Olha os jogos do Galo aí. Quantos do Galo jogou? O Galo jogou 47 jogos. Olha aí. 16 jogos. 16 a menos. Cara, isso é uma diferença brutal, cara. Mas eu não sei se você se lembra, eu falei um tempo atrás nesse programa também que não é bom ficar só com o brasileiro. Porque eu também concordo. Porque o cara vai jogar uma vez por semana, o cara já não tem o ritmo dos outros, tu entende?
E a Copa te dá um ritmo de competição diferente, né, Carmelito? Mata-mata, né? E sem contar também que é o seguinte, né? Quando tu joga uma vez por semana, demora para te poder recuperar de uma derrota anterior, ou seja, a corneta fica a semana inteira, tu entende? Isso também é uma coisa que tem que ser levada em conta. Só para a gente fazer rapidinho aqui os times, tá? Grêmio 63 jogos, Palmeiras 62, Flamengo 60, são Inter 50, 53 jogos Inter, 56 São Paulo. Não, 59 Inter, perdão. Minha letra tá meio horrível aqui. Mas eu vou confirmar esse dado que a gente já fala para vocês. Mas é por aí, é por aí. O Grêmio e o Palmeiras vão acabar. O Palmeiras vai acabar talvez com um jogo a mais, né? Depende se vai pro Mundial ou não, daí dá mais 2. Mas bem equilibrado entre os dois, chegaram ao final da Copa do Brasil e tal, essa é a diferença dos jogos. É verdade, é muito jogo, né, cara? É muito jogo. Demais, e espremido, né, Carmelito? Porque teve os 3 meses de parada, depois voltou tudo espremido. Então... Isso é outra coisa que a gente tem que destacar, né, que vai influenciar muito na preparação física, não só dessa temporada, como da próxima, né? A gente nunca teve uma temporada que teve 3 meses de parada, né? Nunca. O máximo que tem de temporada para temporada é um... Os caras ficaram 4 meses parados, né, cara? Imagina. É um mês parado sempre, né? E depois é pau e pau. O Inter ontem completou 60 jogos na temporada. É jogo pra caramba. É muito jogo. Vamos pro Inter, então? Vambora. Então vai lá, mano. Abre pra nós o Inter. Cara, Inter e Fortaleza foi um jogo bem bom de assistir, assim. E diferente de Inter e Goiás e Inter e Ceará, dessa vez o Inter jogou bem os 90 minutos. 90 minutos. Os 2 gols do Fortaleza foram de falhas individuais. A primeira num pênalti bobo, né, que o Caio Vidal cometeu, né, inexperiência. E a segunda uma bola mal rebatida pelo Cuesta. Mas o Inter jogou, e mesmo quando teve o perigo, teve o risco ali quando tomou o segundo gol, porque teve que se abrir e quase tomou o terceiro, quase tomou a virada, né? Mas mesmo assim ele teve muito volume de jogo, abriu fazendo 2-0, 2 bolas, bola aérea, né? Uma no escanteio, o Dourado fez o segundo gol, no primeiro cruzamento acho que foi Praxedes. Do Moisés, não, do Praxedes. Do Praxedes, cruzamento muito bom, inclusive. Praxedes, assim, vou antecipando. Melhor em campo, total, assim, tomou conta do jogo. Moisés jogou muito bem. Dourado, o time todo, assim, jogou bem, tirando o Caio Vidal, que foi abaixo, e o Rodinei, né, cara, que destoa demais, assim, os adversários já sabem por onde atacar, e eu sei que o Abel vai segurar o Rodinei até o final do campeonato, possível ali na lateral direita, porque ele ganhou o grupo assim e ele vai manter, mas é o elo fraco do Inter, né? O Rodinei. Mas o jogo foi controlado, o Inter podia ter feito 5, 6, assim, viu? Jogou para fazer isso, teve volume para fazer isso. E o Abel encontrou uma maneira de jogar, né, cara? Dessa vez o time jogou bem. Isso é bem legal, jogou bem. Teve variações dentro do jogo, uma marcação mais avançada às vezes, depois meio campo mesmo, não baixou tanto as linhas. Eu gostei do que eu vi, cara, vi evolução. E quanto tempo o Abel tá agora de treinando mais ou menos, Carmelito? Peraí, vou fazer um cálculo aqui rapidinho. Só deixa eu levantar uma questão rapidinha até sobre o Rodinei que o Mano falou. Mano, tu não acha que a colocação do Caio Vidal, da forma como o Caio Vidal joga, não expõe muito o lado do Rodinei? Cara, mas eu acho que o Caio Vidal tem voltado bastante para ajudar o Rodinei até. Mas não é a dele, né? Não é, tanto que se atrapalhou, fez aquele pênalti que não precisava e tal, mas ele tem descido bastante, tentando ajudar, e nos outros jogos tu pode perceber, também ele fez isso. O Edenilson também o Edenilson jogou pro time,
esse jogo aí. Ele não se mandou muito, ele Mas que guardou. diferença faz na mecânica do Inter ter o Edenilson? Ah, sim, cara. É um cara que dá dinâmica no meio campo, né? Dá dinâmica, ele se aproxima para jogar, aí cresce o futebol do Praxedes, aí cresce o futebol do Patrick, né? E o Dourado também dá essa segurança, né, cara? Mesmo o Dourado não estando, a gente sabe que o Dourado não tá 100%, mas o senso de colocação dele ali na frente da área, ele dá uma segurança. Sim, mas né? O Dourado, olha, tá jogando muito. É claro que tu não vai esperar que ele faça vai e vem o tempo inteiro, pisa na área o tempo inteiro, mas tá marcando gol. Sim, evoluiu na jogada aérea, né, cara? Tem outro lance que o Dourado evoluiu também, que é o seguinte, ele antes era um jogador um tanto introspectivo, assim, e tal, e agora não, agora ele tem liderança de falar com o time, de gritar, de orientar, isso mudou bastante nele. Ontem, no final do jogo ali, já tava 4-2, mas o Rodinei quis sair jogando e perdeu a bola, e aí tiveram que fazer a falta lá, ele xingou, cara, ele deu pra ver claramente, aí fechou a imagem dele, ele xingando pra espanar a bola, que ali não era um lugar de brincar, então isso é verdade, ele não tá tão introspectivo. Eu acho que a experiência da lesão que ele sofreu foi uma coisa muito grave, demorou muito tempo pra voltar. Dolorosa, né? Isso, acho que ele sentiu que ele tem o carinho de muita gente, que os caras apoiaram muito ele na volta dele. Mas tá de capitão agora também, né? Mas cara, quero aproveitar só falar em lesão, né, cara? Uma lástima a lesão do Moledo, né, cara? Ainda mais um cara já com uma certa idade, a característica de tipo físico, né? Um cara que precisa estar em forma para jogar, precisa de sequência de jogos para jogar bem. Agora vai ficar esse tempão todo parado. Mas a carreira do Moledo, ela tem algumas lesões, cara. Não tão grave quanto essa, mas... a maioria muscular, né, cara? Mas essa aí de articulação de joelho é foda. Esse ano foi muitas lesões desse tipo no Inter, né, cara? Eu vejo as pessoas nas redes sociais querendo encontrar um motivo de lesão. Não, nessa aí não tem, né, cara? Essa aí não tem. É só os caras verem, né, cara, como é que foi a lesão. Pô, o Guerreiro foi uma trombada lá com o Lucas Claro no joelho. O do Saravia a mesma coisa. Cara, não dá pra... Tu não pode querer achar culpado toda hora, né, cara? Por uma coisa que é uma fatalidade. Aí tu sabe que é uma fatalidade. Não é uma lesão muscular. Essa é fatalidade, né, mesmo, né, mano? Porque não teve nem maldade dos adversários, nada. Foi jogada. Foi coisa do jogo, cara. Mano, só pra te responder a tua pergunta, amanhã ele completa 70 dias no Inter. Então, um pouco mais de 2 meses. Aí a gente começa a ver. É isso, né, cara? A gente é muito. Eu faço meia-culpa. A gente quer resultado muito rápido das coisas. E precisa de tempo aí. Com 70 dias tu já começa a ver um trabalho de campo. Começa a ver um trabalho de campo. Mas a gente tem que ressaltar, né, mano, que o resultado começou a aparecer quando ele parou de fazer experiências meio... Sim, né, aquelas... né, quando parou de mudar esquema de jogo para jogo. Mas foi o que eu falei ontem. Ajuda muito, a mais com pouco tempo para treinar, né? Foi o que eu falei ontem. Tem a ver com ele... dar o conforto que esse grupo precisava. Ontem eu estava falando... Eu não estou criticando o que o técnico anterior fazia, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que esse grupo já vinha de 2 anos jogando de uma forma mais ou menos parecida com o que essa está acontecendo agora. Entende? Ou seja, para o grupo é muito mais fácil tu pegar um treinador que te mostra uma coisa que tu já conhece do que tu fazer aquela revolução que o Kudê fez no Inter. Eu também escutei hoje o Patrick Choco falando, e ele falou ele falou rindo até, inclusive, sobre o Abel. Mas vem cá, por que o Abel conseguiu fazer isso dessa forma? O que ele fez para conseguir isso? Daí ele falou o seguinte, cara, o Abel, ele chegou no clube mostrando que ele queria muito. E a gente sente isso nele, que ele é um cara que ele quer ganhar muito, ele não se satisfaz com pouca coisa, ele quer muito, e isso nos motiva muito. Além, obviamente, da gente acreditar no trabalho que a gente vinha fazendo e que a gente continuou fazendo. O altos e baixos é normal, tu entende? Agora, tu tem um treinador que tu consegue confiar nele, e ele te coloca numa zona de conforto que tu já está acostumado com aquele sistema. Cara, eu que disse que tinha acabado a temporada, eu faço a minha meia-culpa, né, cara?
Eu acho que outra coisa também, Carmen, que a gente não pode desvalorizar e diminuir é a importância que tem da característica de gestão de grupo, né, cara? Isso tem muita importância. Claro que o aspecto tático tem a sua importância, grande também, tal, mas a gestão do grupo, a questão da confiança, da motivação tem muito valor também, cara, muito. E o Abel fechou total, né, com o grupo nisso aí. Claro, tem a ver também com a sequência que ele começou a vencer. Eu acho assim, ó, a virada do Abel, assim, de ganhar o grupo e de ganhar a confiança dos jogadores, os jogadores voltarem a ter confiança, foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Concordo. Aquele empate, aquele gol no final. Animicamente ali pesou muito. Pesou, aí ali depois vem o jogo do Boca, onde o Inter joga bem, ganha do Boca, depois perde nos pênaltis, e aí vem a sequência, aí tem um jogo ruim contra o Botafogo, oscila e tal, mas e o Cudê falou isso no início do ano, né? Quando tu tá começando num trabalho e mesmo com dificuldade, mas ganhando, é mais fácil, né, cara, tu ajeitar. Sim, oscilar desempenho, mas ganhar é sempre melhor que oscilar e perder. Perder dificulta tudo, né, cara? E aí engata essa sequência de vitórias, a gente vê já um trabalho melhor dentro de campo, não um time todo acuado, mas um time que pega a bola, já sabe o que vai fazer, já tá o reativo realmente, né? Porque pega a bola e cria a jogada de gol. O Inter criou bastante contra o Fortaleza. Tem que matar, né, o jogo, né, cara? Isso a gente, desde o começo da temporada passada, a gente tem visto a dificuldade de matar o jogo, né? Ontem o jogo fácil, cara. O jogo do Inter tava tranquilo, assim, pra matar o jogo mesmo. E ficou difícil, uma hora ficou difícil o jogo. Então, a importância de matar o jogo, né, cara? Mas aí, mano, aí tem que valorizar uma coisa que tu colocou antes. O Inter jogou bem durante todo o jogo. Até no momento de adversidade no placar, quando tomou um empate depois de ter aberto 2-0. Não, ele foi melhor os 90 minutos, Não, mas isso é importante, porque em outros momentos, quando o Inter tinha um baque durante a partida assim, o time caía muito, né, cara? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu acho até que deu uma ligeira queda, só que a confiança está tão em alta no Inter que mesmo com a queda voltou e conseguiu se recuperar dentro de campo, tá? Só gostaria de destacar duas coisas, tá? Disso que a gente já falou agora. Primeiro, Fortaleza até o jogo contra o Inter era uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. O Inter tocou 4. Segundo, o Abel Braga, sabe qual foi o jogo que ele voltou de Covid? Boca. Não. Foi depois do Atlético, não foi? Não, foi contra o Boca, lá na Argentina. Boca? Sim. Achei que tinha sido contra o Atlético. Não, foi depois do Atlético, é verdade, foi com coisa lá mesmo. Foi com o Leomir. O Leomir é o cara que trabalha com o Abel desde que parou de jogar, né, cara? O cara de confiança plena, assim, do Abel. Sem dúvida. Não, e o Inter também tem o Caico, né, cara, que é um cara que trabalha há muito tempo no Inter, tá com o Osmar também, o Osmar Loss, que são caras que conhecem o clube, né? Isso é importante. Cara, eu fico feliz com o Caico aí, trabalhando na parte ali de futebol do Inter, porque é um cara que eu vi desde a base, cara. Na base era craque, assim mesmo, teve uma carreira bonita, e agora tomara que faça uma carreira legal também, né, cara? É lá da minha banda, tu sabe, né? Ah, é? Do centro de Porto Alegre, centro histórico de Porto Alegre, lá da Bronze. Sempre fui fã do Caico, cara. Sempre fui. O Caico tinha muita técnica, né, cara? Muita técnica pra jogar. E o Caico, eu sempre tenho uma lembrança engraçada envolvendo o nome do Caico, que é o seguinte: uns meses atrás, o Carlos Guimarães, que já participou com a gente aqui no podcast, né? Um abraço, Guimarães. Uma vez ele me pediu pra eu mandar um áudio lá e tal pra rádio, para que o pessoal tava elegendo lá a seleção de todos os tempos de Grêmio e Inter, sabe? Aquelas coisas assim. Isso é do Bruno. Pra mandar do Grêmio. E aí tava ouvindo o programa depois, né? E aí teve um cara, um dos que participou lá para fazer a eleição do Inter de todos os tempos, que botou o Caico de lateral direito improvisado. Ele queria botar o Caico na seleção. Mas jogava muito Caico, cara. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Sub-17 foi um dos melhores que eu já vi jogar. Mas ele foi um jogador que, isso que eu ia dizer, né? Ele enfrentou essa dificuldade de passar da base pro profissional, que ele poderia ter sido muito mais, né, cara? Pela poderia, isso é verdade. Sim, com a qualidade técnica dele bem alta. Ele pegou também o Inter num momento difícil, nos anos 90, e mesmo assim a Copa do Brasil a gente deve ao Caico, aquele golaço que ele fez nas Laranjeiras. Né?
É isso aí. Cara, para fechar da minha parte, Inter e Fortaleza, eu quero falar rapidinho uma coisinha do Inter e algumas do Fortaleza. Destacar o Yuri Alberto, grande fase. E assim, eu não gosto quando ele é colocado de extrema. Eu prefiro ele onde ele jogou, na posição do Galhardo, mas eu acho muito importante o movimento que ele faz indo para o lado, porque isso dá uma desestabilizada grande nas defesas e abre espaço para muita gente chegar. Então, acho ele um jogador com uma característica de atacante muito completa. Faz gol de cabeça, tem recurso para entrar em diagonal e fazer gol em saída de goleiro. E é um cara com inteligência, né, para jogar, para encher espaço, bem jovem. Acho grande contratação do Inter. Eu assim, queria destacar aí nesse jogo, o Inter teve vários destaques, na verdade. Quase todo o time jogou bem, né? Foi legal de ver, assim. Mas eu queria destacar o Moisés, que jogou muito bem. Acho que foi a melhor partida do Moisés no Inter. Realmente jogou, fez cruzamento, marcou bem. E o zagueiro, né, cara? O zagueiro realmente entrou bem, estava com confiança, o Lucas Ribeiro, mostrou uma qualidade numa arrancada do Oswaldo, ele saiu atrás e conseguiu chegar na frente do Oswaldo na jogada, então mostrou que tem velocidade, tem um arranque, né? Então, a falta que o Cuesta cobra na trave é ele também que avança. Sim, ele avança, ele avança e ele foi para dentro dos caras, fizeram a falta. Bem cobrada pelo Cuesta, pelo sinal, bem cobrada a falta. E a jogada do Patrick no terceiro gol, que foi fundamental, né, cara? Ali o cara fez uma jogada de ponta mesmo, é uma coisa... Deu o passe para trás, cara, é muito forte, é um negócio absurdo, assim. E aí dá o passe para trás. E ele é um jogador que o que me encanta no Patrick é a tomada de decisão, que é uma coisa que tá tão em falta, tem tanto jogador que joga nessas posições que não tem qualificado, e o Patrick tem demais, cara, ele toma decisão muito bem. E ele toca para trás e o Peglo, né, cara, entra como um centroavante ali e faz o gol, é uma jogada muito bonita, ainda bem que saiu o gol ali. Mas foi um jogo legal. Sim. O Peglo, né, cara, que conseguiu entrar num espaço que era um... É bom jogador, é bom jogador, vai evoluir, cara, é um jogador, tem que ter paciência, jovem a gente tem que ter paciência, esses jogadores têm qualidade. Aproveitando isso, mano, eu gostaria de falar do Lucas. Cara, ele jogou até ontem, ele tinha jogado 268 minutos em 2 temporadas praticamente. Então é o seguinte, tem que ter um pouquinho de calma com ele. Eu já vi cara corneteando porque ele perdeu corrida para não sei quem, porque ele não chegou. Cara, ele precisa de ritmo de jogo, tu entende? Qualidade dá pra ver que ele tem. Já mostrou isso, né, cara? Nesses poucos jogos, né? O jogo contra o Bahia ele foi muito bem também. Claro, né, que agora ele vai pegar 2 pedreiríssimas, né, cara? E vai ser a prova de fogo dele, né? Não só dele, como de todo o time do Inter, mas para ele que é um jovem que tá voltando a ter ritmo e coisa e tal, vai ser importante. Outra coisa é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele é um excelente jogador, marca gol toda hora, só que ele também vai errar, cara. Claro. O cara errou 2 chutes, né? O cara teve uma bola que o Caio Vidal acertou no poste, sobrou nele, assim, no susto, ele tentou chutar e o Paulão saltou e salvou, cara. Pô, entende? O cara fez tudo certo. Não, o mérito ali foi do Paulão. Parte, né? O zagueiro tá ali pra salvar. Né? O mérito foi do Paulão. Queria que ele fizesse o quê? Óbvio que ele chutou num espaço vazio, o Paulão saltou e salvou, pô. Então é o seguinte, ó, que nem o Mano tava falando, calma. Tá bacana. Jogador jovem a gente tem que ter paciência, os caras vão oscilar. Eu já vi, assim, muita gente pedindo já, coloca o Léo Borges. Cara, eu vi bastante jogos do Léo Borges já. Na Copa São Paulo ele jogou muito bem, mas depois ele oscilou bastante, assim. E no jogo que ele foi colocado, que foi contra a América de Cali na Colômbia, ele sentiu bastante o jogo lá. Né? O primeiro tempo dele foi complicado, depois ele até evoluiu, foi bem no segundo tempo, mas é diferente, né? Então tem que ter. Ele é um jogador que precisa ser preparado, é um jogador que precisa de minutos, tem que ter calma, não é? Ele não é melhor. Então o pessoal tem que entender, ele não é melhor que o Moisés nesse momento, o Moisés é o melhor lateral esquerdo do Inter nesse momento, então deixa, o Gauchão tá aí, exatamente, ele vai ganhar minutagem, vai evoluir, vamos ter calma com os jovens, Para mim o Moisés é um dos fiadores deste momento do Inter, viu? Sim, tá jogando muito bem. Nas 6 partidas que o Inter não venceu todas, ele era o lateral esquerdo.
Só gostaria de lembrar uma coisa sobre, também, aproveitando nessa fala sobre jogadores jovens, o Caio Vidal. Vejo muita gente criticando o Caio Vidal porque ele tem alguma dificuldade na tomada de decisão. E isso é uma coisa que se corrige. Isso é uma coisa que com o tempo ele vai aprender. Agora, o Abel é muito inteligente o que o Abel faz com ele. Por quê? Porque ele precisa de um jogador que faça a correria. O tanque Patrick, ele faz a correria, ele passa por cima dos caras, mas ele não tem a velocidade. Não, que é diferente, né, Carmeto? O Patrick, ele ganha a jogada na força, na proteção, ele protege bem a bola. O Caio Vidal ganha ultrapassando a velocidade. Ele não é um cara lento, Patrick. Os caras têm que entender o seguinte, Carmelito. Caio Vidal, há 3 anos atrás, ele estava no Porto de Pernambuco. É outro mundo, né, galera? Então tem que ter paciência, velho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. O Caio Vidal é o desafogo que o Inter precisa ter. Quantas bolas ontem os caras abriram pro Caio Vidal na lateral em contra-ataques rápidos que tava, o lado esquerdo estava bloqueado? Isso é uma obrigação. Tu não vai atacar só de uma maneira, tem que atacar de várias maneiras. Eu acho que isso é uma coisa positiva que tem no Inter hoje. O jogador com essa característica, né, cara, ele tem que ser bastante acionado e claro que ele não vai ganhar todas. Se um jogador assim ganhasse todas, ele faria 4 gols por jogo, não é assim, é a quantidade que ele vai levar. Nem diz um bruxo meu, se ele ganhasse todas, ele tava no Barcelona, não tava no por aí. Mas só para não sair desse jogo, eu quero falar um pouquinho do Fortaleza. Quando eu vi a escalação do Fortaleza, eu pensei, mas tá faceiro esse negócio, né? Com Osvaldo, Romarinho, David e mais o Wellington Paulista na frente, mas depois eu pensei, cara, na posição que tá o Fortaleza na tabela, tem que arriscar, né? Tem que arriscar. Então, claro, né, em 10 minutos estava levando 2-0, mas eu não vou criticar a estratégia montada, entendeu? Dentro do contexto. Porque se tu ficar se defendendo dentro do Beira-Rio contra o Inter, que tá buscando liderança, já sabendo do tropeço do São Paulo antes, a tendência de tu perder o jogo é gigante, né? Agora, também tem que se falar, né, por que, por exemplo, um cara com o perfil do Anderson Moreira não dá um passo mais adiante na carreira. Quando ele consegue o empate, o que ele faz 5 minutos depois? Ele tira o Osvaldo e coloca o Gabriel Dias. Aí o castigo vem, né, cara? O castigo sempre vem para quem faz esse tipo de coisa. Mas aquele negócio é brabo, mas daí coloca o Gabriel Dias e ele pede, né, cara? Tem coisa que não tem muita mágica, né? É que na verdade eu entendi o que ele quis fazer, né? Como o Tinga estava tendo muita dificuldade com o Patrick. Sim, ele adiantou o Tinga. Ele adiantou o Tinga e ele botou ali, mas aí não dá, né, cara? Não dá. E a qualidade técnica faz diferença, né? Tu pega, por exemplo, um jogador que nem esse David, que estava no Cruzeiro, agora está no Fortaleza. O cara tem, né, velocidade, tem força física, mas de novo, né, a decisão é quase sempre errada, né? E esse cara me enganou, tá? Porque quando ele surgiu no Vitória, eu achei que ia vingar. Mas é isso, cara, foi um bom jogo, né? Grande jogo, tanto o Grêmio e Palmeiras quanto Inter e Fortaleza. Teve bons jogos. Teve bons jogos aí, né, nessa rodada aí. Esses dois foram bons jogos. O do Atlético Mineiro, lá com o Atlético Mineiro, foi um bom jogo. Santos e Botafogo também não foi ruim, não. Teve bons jogos. Próximo do Inter, então, esse jogaço contra o São Paulo. Confronto diretíssimo. Os 2 próximos jogos da dupla Grenal são muito bons, né? Sim. Grêmio contra o Atlético. Palmeiras já tá ganhando de 2-0 do Corinthians, tá? O Palmeiras tá na briga ainda, né? A gente fala de quem tá mais na ponta, mas o Palmeiras tá na briga. O São Paulo não vai ter o Juan Fran contra o Inter. Acho que a tendência é ou entrar o Igor, né? Eu acho que o Arboleda também, não? Fazer lateral? Não, o Arboleda acho que não tomou o terceiro. O Arboleda tomou o terceiro. Não joga. Acho que tomou, né? Na transmissão falaram isso. Não joga também. Então acho que vai ser Igor mesmo, na lateral. Acho que sim. O Inter não tem desfalques, né, pra esse jogo contra o São Paulo. Tem 9 pendurados, mas não tem desfalques. Os pendurados é bastante. Não são muitos titulares, né, mas... Eu tinha aqui, cara. Eu acho pendurados do Inter pro Grenal eu tenho aqui. Dourado, do time titular, tá? Dourado, Caio Vidal e Cuesta. E o Lomba, não? Não dá pra botar um cartãozinho a mais pro Lomba? Será que não dá pra dar um cartão a mais pro Lomba aí, cara? Porra.
Assim, dos que entram sempre, tá? Tem o Lindoso e o Abel Hernandes também. Cara, o Lomba ainda me machuca o Moledo, cara. Aí é pra matar, né, cara? Aí, ó, começou, viu? Mas acho assim, ó, é dos pendurados aí, tá? Acho que os três Não, são importantes. não, mas falando, Dourado, não, Carvinal mas, e Cuesta. não, mas Porque falando na sério. zaga já não tem o Moledo, né? E o Dourado também seria uma perda grande pro Inter. Não, mas falando sério, agora eu brinquei e tudo, mas uma falha grotesca do Inter, porque se comenta que realmente o Moledo se machucou naquele lance com o Lomba no jogo contra o Ceará e ele joga machucado. Eu vi isso aí, eu não sei se o Carmelito não tem mais informação sobre isso, Carmelito, mas quando eu vi os caras falando, apavorado, cara. Eu achei estranho porque é o seguinte, os caras falaram, um tipo de ligamento deu problema contra o Ceará, e aí o outro ligamento cruzado anterior rompeu no jogo seguinte. A minha dúvida é se não tinha que ter rolado um exame aí entre um jogo e outro, né? Se ele estava referindo algum problema no joelho, não, se não acharam que seria necessário. É que na verdade assim, o que eu li foi que ele não reclamou de dores, tá? Depois do jogo, e aí por isso que ele jogou contra o Goiás. Mas cara, num lance daqueles ali que foi forte, talvez fosse fazer um exame pelo menos, né? Sei lá. Não, mas assim, ó, eu vou ler aqui a mensagem que o departamento médico mandou para os jornalistas através da assessoria de imprensa. O atleta Rodrigo Moledo rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho direito. Período estimado de afastamento dos treinamentos de 6 a 8 meses. A causa da lesão foi possivelmente um trauma ocorrido no jogo contra o Ceará. O atleta relatou pouca dor após aquela partida e conseguiu fazer normalmente a preparação e jogou contra o Goiás. Porém, após o confronto do final de semana, né, que isso aqui é uma mensagem do Goiás, o joelho apresentou um inchaço e o atleta relatou dor. Após o exame, foi constatada a lesão. Hoje ele passou por cirurgia, só para a gente terminar com as notas. Ele foi operado hoje de manhã, o procedimento foi bem sucedido e amanhã ele recebe alta. O que eu queria dizer é o seguinte, cara, às vezes o ligamento ele não... Como é que eu vou dizer, cara? Ele não dá uma reação, ele não reage naquele momento, tu entende? E com usar a articulação é que acaba rompendo o troço. Não sei se eu consegui ser claro como eu queria dizer. Sim. O ligamento, claro. Se ele tivesse rompido, ele não conseguia nem caminhar, tu entende? Sim. Mas ele pode ter dado que eu tinha ouvido, então o que eu ouvi estava errado. O que eu tinha ouvido era que teria tido uma lesão num ligamento contra o Ceará, que daí, em função dessa lesão, poderia ter favorecido a lesão do outro ligamento no jogo contra o Goiás. É possível, né? Na nota que o DM nos mandou, não cita isso. Bom, enfim, mas assim, acho que é difícil falar, mas não sou médico, né, cara? Mas talvez faltou um exame depois do jogo contra o Ceará, né, cara? Mas enfim, ia estourar de qualquer jeito, né? E hoje em dia tem um grande problema, né, no futebol atual, na temporada de 2020, né? São jogos um atrás do outro, que não tem tempo para nada, tu entende? O que acontece? O cara joga no domingo, na segunda-feira ele só vai lá, faz uma academia, dá uma corridinha mínima. De repente alguém só pergunta como é que tá. Não, um pouquinho de dor no joelho, mas não é nada, né? Daí... geralmente o cara foi um jogo de viagem longa, né? O Inter voltou de Fortaleza depois desse jogo para jogar em seguida contra o Goiás. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que existe um acompanhamento profundo da coisa, sabe? Se tivesse dor necessária para ele fazer um exame, ele teria feito, porque isso é uma coisa muito séria, ainda mais no futebol, sabe? Que os jogadores se machucam muito, cara. Eu sei porque eu acompanhei muitos anos de acompanhar treino e tal. Cara, os cuidados são extremos, cara. Justamente por isso a questão, né, Camito? Porque justamente por isso, e por ser joelho, né? Normalmente se refere a qualquer incômodo no joelho, já vale a pena fazer uma coisa mais investigativa. Porque às vezes acontece que tem que esperar 24 horas porque o organismo... Inchaço mascara o exame também. Não, nem é isso, cara. Tu vai sentir o inchaço daqui a 24 horas, tu entende? Eu não gosto nem de ouvir falar em joelho, meus dois joelhos estão estourados, então... Nossa, nem fala. Gurizada, a gente falou os pendurados do Inter, vamos para os do Grêmio, então, os pendurados pro Grenal. Jeromel e Kahneman, Vanderlei, Matheus Henrique e Darlan. Nossa.
O Jeromel acho que talvez nem jogue contra o Galo, né? Talvez vá direto pro Grenal. Cara, agora, se perder Kahneman, faz diferença pra caramba. É capaz de, não sei jogar, mas é capaz de ficar no banco e tal. Tomara que não fique muito tempo longe, porque senão daí sim vai ser um problema pro Grêmio, né, cara? Porque não tem como tu preservar. Vamos cuidar do Jeromel pra final, né? Não vamos apressar as coisas aí. Isso não existe, tu entende? Infelizmente, no futebol isso não existe. Vamos guardar o cara pra final. Tu tem que dar o ritmo. Não digo guardar o cara, mas tem que dar ritmo. Mas tem alguns jogos até lá, né? Até porque talvez tenha muitos jogos se o Palmeiras ganhar a Libertadores. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa, tá? Existe um profissional internacional que até um tempo atrás o torcedor do Inter tinha pego no pé dele, que se chama Hélio Carraveta, tá? Que ele tinha um cargo de chefia da preparação física e os caras deu uns problemas físicos no Inter e os caras queriam a cabeça dele, como a torcida do Inter adora fazer, né? E ele é doutor em recuperação física. Na Espanha, não sei aonde, o cara é ferrado, sabe? E agora eu estava procurando um troço agora que me perdi no que eu ia falar. Ó, o último jogo do Jeromel, não, acho que é isso que eu ia falar, cara. O último jogo do Jeromel foi em 23 de dezembro, vai fazer um mês, cara. O que acontece? Depois que o jogador fica mais de 2 semanas afastado dos treinamentos, afastado mesmo, de não fazer nenhum treinamento, ele necessita pelo menos 1 semana de retreinamento, que eles chamam, tá? Daí o cara Foi o jogo contra São Paulo, né? Ele saiu no primeiro tempo ainda, jogo de ida, né? Isso, jogo de ida, exatamente. O que acontece? Tu vai ter que fazer uma volta gradual aos exercícios, tu entende? Pelo que eu saiba, ele já andou treinando, ou seja, ele já testou. É o que está sendo feito com o Michael, né? Vai entrar um pouquinho no jogo e tal. Isso. Né? O Michael está nessa fase aí. Isso aí. Só que o Michael já está mais avançado, tu entende? Eu acho que o Jeromel. Sim, já está jogando. Eu acho que o Jeromel ainda está um pouquinho mais atrás que o Michael. Isso é importante. Com certeza, vai ter que jogar, né, cara? Vai ter que jogar para pegar ritmo antes das finais. Isso aí. Cara, ainda de Brasileirão geral, mas enfim, ainda falando dos pendurados, né? Não tem muito como pensar nisso, né? Pensar em Grenal, porque os dois jogos. Eu acho que tem que jogar. Confronto direto, né, cara? Tem que jogar a final. Contra São Paulo e contra Atlético Mineiro. Também acho. Tem que estar se poupando, tem que jogar, velho. Vamos pensar assim, ó, quais são os Não dá pra tomar cartão bobo, né? Não dá pra tomar um cartão por reclamação, uma bobagem, mas tem que dar tudo no jogo. Repete do Grêmio pra mim aí, Vicente. Do Grêmio é Vanderlei, Jeromel, Kahneman, Matheus Henrique e Darlan. Cara, assim, ó, tipo, o Kahneman não é um cara que deveria. Se a gente tem que torcer por um, tem que ser pelo Kahneman, tu entende? Por quê? Porque o Jeromel já não tá pronto. É mesmo o caso do Cuesta. Não, nada contra os outros que estão jogando, tu entende? Mas é que seria importante que esses dois pelo menos não tomassem cartão. Mas como vocês lembraram, não tem como, né? O Inter é uma decisão de campeonato agora, quarta-feira, né? O Grêmio também, né? Então, sim. É difícil, cara. É difícil. O Brasileirão tivemos troca na lanterna, né? Botafogo assumiu. Botafogo já, né? Rebaixado já, né? Podemos falar. E a vitória do Curitiba, né, cara? Tava vendo esse jogo contra o Vasco. Eu vi, vai muito na conta do Henrique, né? Não, ele agrediu. 10 minutos de jogo, aí é difícil, né? Ele agrediu, não tem. O que me surpreende, não me surpreende pelo árbitro que tava apitando, mas foi na frente do árbitro, cara. Ele tava a 2 metros do lance. Ele viu a agressão e não deu nem falta, cara. Aí teve que o VAR, mas foi na frente, como é que ele não viu a agressão, cara? Talvez ele tenha. Sabe o que acontece às vezes, mano? Às vezes o árbitro, a gente acha que ele tem que estar perto de todos os lances, mas às vezes não. De repente, se ele tá muito em cima, ele tá olhando a disputa embaixo, ele perde o que tá acontecendo em cima. Cara. Tem que ter uma distância que tu consiga visualizar toda a jogada, sabe? Tá perto, mas não pode estar dentro da jogada. Talvez ele tenha feito isso, se ele tava tão perto. Foi um cotovelaço. É um erro técnico. Um cotovelaço tão escancarado assim. Sim, ele levanta o cotovelo acima da linha do ombro, é um negócio muito assintoso, né, cara? E essa disputa aí ali na parte de baixo, o Sport perdeu, o Vasco perdeu, o Fortaleza perdeu, o Atlético Goianiense perdeu. Até ali acho que vai ter disputa. Vai ser feio, Deus. Com a derrota do Fortaleza ficou ao alcance do Bahia agora, né? Sim, o Bahia tem um jogo a menos.
Já tem vitória a mais, teria 2 vitórias a mais se ganhar o próximo jogo. Não fica ao alcance, não. Infelizmente. Não o fica? Fortaleza tem 32 e o Bahia 29. Não, fica. Fica e passa no número de vitórias. Isso, o Bahia tem uma vitória a mais, exatamente. Bem lembrado. A Fortaleza tá a perigo, entrou em parafuso depois da saída do Rogério Ceni, né, cara? Já tá no segundo técnico, mas eu acho 11 jogos sem ganhar. Mas eu acho que é melhor que o Sport, por exemplo. Mas é que tem que ganhar, né, mano? Eu sei. Mas é que eles estão tudo 32 pontos. Ali vai ser. Essas últimas rodadas aí vai ser um negócio bem, bem violento. Vai. A briga vai ser feia. Quem se salvou definitivamente, acho que o Bragantino, né? Sim, 38. Uma vitória, isso aí salvou. É verdade. Acho que o Vasco não cai também. Acho que é Sport, Fortaleza e Bahia. Vai. Um deles vai. Um deles vai. E o Goiás acho que já foi, Curitiba e Botafogo. Os 3 ali tem 2 meses que já foram, né? Um desempenho muito ruim. Eu queria que os nordestinos ficassem, cara. Eu também queria. Eu também. Mas apesar acho de ser ruim pra gente, né? Apesar de ser muito ruim pra gente. Muito, muito ruim mesmo. Mas um deles vai cair. E eu ainda aposto que o Sport cai. Eu acho. Vou te confessar que um pouco de mágoa que eu tenho aí me traria alguma satisfação ver o Thiago Neves rebaixado. Mas só para deixar claro, tá? Minha posição que eu falei que é muito ruim pra gente, que é a dupla Grenal, por causa da distância. Da distância, exatamente. Que é uma viagem continental para nós, né? Vou dar uma pincelada. Para eles é ruim também vir para cá. Pincelada rápida ali na Série B. O Juventude teve uma vitória importantíssima, dramática contra o Cruzeiro. Jogo duro, jogo pegadaço. Pegadaço, Mas chegou, cara, o Pintado é um milagroso, velho. O negócio. Ele vibrou muito no final do jogo, né, cara? Porque ele perdeu ainda 2 jogadores machucados ainda no primeiro tempo. O negócio. O time do Juventude, eu vi os últimos 2 jogos, contra o Brasil e contra o Cruzeiro, tá? O time do Juventude tá esgotado. Sim, cara. Total. O time devastado fisicamente, o time exausto, cara. E tá lá, tá no G4, 55 pontos. E eu vou te dizer, o Juventude tem 3 jogos, né? Os 2 são Catarinas e mais o Guarani. Ele vai precisar fazer 4 pontos pelo menos para garantir. Assim, os 2 próximos jogos são os mais decisivos. São times que ainda brigam por alguma coisa. O Avaí ainda sonha em subir, e o Figueirense está brigando contra o rebaixamento. A tendência é no último jogo contra o Guarani já tá sem nada para fazer, Isso. Mas ele precisa pelo menos 4 pontos para ficar ali para conseguir a vaga, né? O principal adversário, que é o CSA, ele joga contra o Botafogo de São Paulo fora, que é um time que está lá embaixo. Depois recebe o Brasil, que está numa situação intermediária, né? Mas já largou também, o Brasil já largou. O Brasil já largou. E fecha com o Náutico. Que já está rebaixado. Que ainda não está rebaixado. Tá lutando, tá 16º. O Cruzeiro escapou ou ainda tem algum ainda risco? Não, ainda tem risco. Cara, o lance do Cruzeiro assim, é uma megalomania, né, cara? Até a última rodada, o Cruzeiro tinha 8 pontos pro G4 e 8 pontos pra zona de rebaixamento. Só que ele tava em 13º, cara. Então ele tava 9 posições do G4 e tava apenas 4 do rebaixamento e os caras fazendo conta pra subir. Não, matematicamente ainda pode cair, então tem que se cuidar. Eu lamento muito pelo Vitória ali, pelo Náutico, né, cara? O Vitória, o Náutico não vai cair, eu acho, mas o Vitória vai. O Vitória pode cair. Mago aí, ó. Cada um com as suas, né, mano? Pode cair. Mas aproveitar. E a Série C. Do Cruzeiro, mano. Só falar do Cruzeiro rapidinho. Falei do lance de aposentadoria do Diego Souza e tal, né? Eu quero falar do Rafael Sobis, tá? Cara, o Sobis é um jogador que ele tem qualidade técnica, tem condição física ainda para jogar, principalmente num contexto de Série B, tá? Talvez até um time médio de Série A, acho que o Sobis tem condição de jogar. Eu vou te dizer depois o que eu acho, tá? O que me parece vendo o Sobis jogar é que ele tá de saco cheio do futebol, cara. Ele joga todo o jogo com uma cara amarrada, cara, sempre meio rancoroso com o time, com o jogo, com o que for. Todos os jogos que eu vi do Sobis parece que ele tá a contragosto jogando bola, cara. Isso eu acho meio triste até, cara. Eu vou te falar então o que eu escrevi no sábado e o que eu acho do Sobis, tá? O que eu escrevi no sábado. O Sobis é... Tu já jogou na Várzea, não jogou? Sim. Tá. Você sabe que na Várzea tem o primeiro quadro e tem o segundo quadro, que é os mais veteranos, né? Uhum. O Sobis é o cara que já tá jogando no segundo quadro, mas ele insiste em jogar no primeiro quadro.
Só que daí ele é o tiozão, tá ligado? No primeiro quadro. Aí os caras passam voando por ele e ele fica brabo. Aí quer dar pontapé, quer brigar com o juiz. Esse é o Sobs, cara, hoje. Infelizmente. Ele tá jogando brabo, sabe, cara? E ele ganhou tanto na carreira, um jogador tão vitorioso, não precisa, com tanta qualidade, que ele tem que jogar por prazer, cara. Sim. Tem que jogar porque tá afim de jogar e porque tá fazendo bem pra ele, mas parece que o futebol tá fazendo mal pra ele, cara. E aí, tipo, é o cara que, pô, eu lembro quando tinha os tiozão, quando eu era mais. Os caras só queriam dar pontapé e brigar com o juiz e tal. E é isso, cara. Tem que parar. Então para. Se é pra continuar assim, para. Mas o Sobs faz tempo que ele vem assim com esse comportamento, né? Ele é um cara diferenciado, né, em relação à maioria dos jogadores de futebol, então ele tem um ar supremo assim por trás. Outra coisa, ele costuma muito falar mal de onde ele tá, entende? Eu vi uma declaração dele dizendo que você não sabe nem metade. Foi ruim aquilo ali. 10% ele falou. Foi ruim a declaração. Fazendo declarações contra onde ele tá, tu entende? É uma coisa meio bizarra, assim. O estranho é porque ele escolheu ir pra lá, né? Porque ele tava lá no Ceará e tal, tava bem, né, cara? Os caras gostavam dele no Ceará, cara. Sim, tava jogando e tal. Ele escolheu. Bem também. Sim, ele que escolheu ir pro Cruzeiro, então, velho, segura o rojão, né, meu? Segura o rojão. E eu queria falar do Ipiranga aí, mano? Cara, porque assim, o Ipiranga tava se classificando até os 44 do segundo tempo do jogo do Remo e o Londrina. Cara, e o gol do Londrina é um gol estranhíssimo, velho. O gol contra? Tá, mas olha só, mano, deixa eu fazer o advogado do diabo aqui, tá? O Ipiranga no turno perdeu os 3 jogos, cara. Sim. Perdeu inclusive pro Londrina em casa. Aí se tu deixar pra depender do Remo contra num resultado que poderia beneficiar o Paysandu, grande rival na última rodada, não mereceu tanto assim também, né, mano? Mas não mereceu, mas o jeito que foi estranho, sabe? Esse que foi o problema, assim. Subiram, né, pra Série B o Vila Nova, o Brusque, o Remo e o Londrina, né? O Remo é muito legal, tá na Série B, cara. Eu acho também, pô, baita torcida. Uma pena o Paysandu não ter subido, mas enfim... Santa Cruz também bateu na trave. Santa Cruz eu queria de volta também. Porque o Brusque ali, cara, tudo bem, tá organizadinho e tal, mas não tem torcida nenhuma, né? E vamos combinar, né? Não, né? Não. Por todos os motivos, o Brusque não. Exatamente, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Agora, cara, eu vou dizer uma coisa, cara. Pra mim, eu não consigo conceber um clube de futebol deliberadamente querer entregar para ferrar com o adversário, com o rival. Cara, isso é contra o futebol, é contra o esporte, cara, fazer um troço desse. Eu entendo a rivalidade, mas, cara, como é que tu vai entregar para alguém, pro outro time se ferrar? Cara, é uma coisa que eu acho que tem algumas, como é que se diz, superstições do futebol. Eu acho que isso mais cedo ou mais tarde acaba voltando. Lei do retorno. É isso aí. Eu vou te dizer assim, eu também, analisando esportivamente, acho terrível, acho que não cabe, mas qual é o outro lado disso? Tá? Não estou dizendo que eu concordo ou discordo. O outro lado disso é o seguinte, qual é a razão de ser do clube? Em última instância, alguns vão dizer que atender os interesses da torcida, né, e tal, né? Não, acho que cara, se tu perguntar assim, qual é o desejo da torcida, o que os caras vão dizer, né? Sim. Mas eu acho que virou passeio, tá? Virou passeio, 3-0 Palmeiras. Tava 2-0 no intervalo, já tá 3. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo de um clube, cara, é um retratinho 3x4, tá? Não é uma coisa gigante, tá? Mas, por exemplo, o Cruzeiro, ex-Cruzeiro de Porto Alegre e agora atualmente Cruzeiro de Cachoeirinha. Torcida, os caras são fanáticos pelo troço, só que é o seguinte, cara, nunca conseguiu crescer porque era aquilo ali, tu entende? Uma torcida manda e desmanda no clube, feito por uma meia dúzia, nunca vai conseguir crescer, cara. Futebol, cara, é resultado, é ganhar. Se tu não ganha, tu não recebe adeptos. E sem adeptos, sem somar adeptos, tu não chega a lugar nenhum. Não, acho que nesse contexto que tu tá dando aí, o teu raciocínio eu concordo total, né? Clubes desse tamanho e tal, não tem que pensar nisso. Eu não consigo entender, cara, me perdoa, eu não consigo entender. Futebol é vencer. No momento que a torcida quer que o time perca, sofra uma derrota, cara, pra mim é muito baixo, é muito pequeno, cara, é muito pequeno.
Mas é minha opinião. Eu também acho. Não, mas eu também concordo. Mas Na sabe tese o que acontece. Eu total, mas acontece. Mas é isso, aí subiu. Mas eu gostei que subiu o Vila Nova, que é um time que tem bastante torcida, também um clube bastante torcida, e o Remo também, né, cara? Vila Nova vai ter clássico goiano, então. Vai ter clássico goiano na Série B. O Vila Nova é o clube com maior torcida em Goiás. E o Dragão fica na Série A, pelo jeito. Fica, cara. A campanha é boa e segura. Acho que fica, sim. E lembrando, né, teve o revés da saída do Mancini pro Corinthians. Teve ali um momento de estabilidade e tal, mas recuperou. O Fortaleza, o Atlético e o Dargão são dois timezinhos que não são a maior maravilha do mundo, mas são timezinhos interessantes, cara, não são muito... O Atlético Goa me incomoda a postura da diretoria, tá? De quem comanda o clube lá. Eu também me incomodo com isso. Então, esse aí não... Esse aí não, nem o Frusque. Não, mas esse aí é... Sim, o time estava ajeitadinho desde o início do campeonato, a gente via jogar bem estruturado. Realmente. Esse é o irmão gêmeo do Atlético. Por aí. Maldição. Vamos dar uma pincelada no feminino, que tivemos algumas movimentações nas últimas 2 semanas. Vamos começar a pingar com ódio ou ainda não? Deixamos pro final o ódio. Não, ódio depois. Não vamos misturar com as gurias aqui. Tá. Não, mas é que tem a ver o Grêmio... tá, beleza. Então, só deixa eu dar umas noticiazinhas rapidinho, depois a gente vai. O Grêmio anunciou uma contratação, mais uma pro ataque, né? Foi a Maiara, jogadora que vem do Corinthians. Acho uma jogadora de característica bem interessante, principalmente considerando que o Grêmio já tinha contratado a Natane, que é bem centroavante, né? Teve algumas perdas, né? A Analice, zagueira, foi para a Ferroviária. Acho que a Yasmin, que era uma zagueira bem jovem, também foi para lá. Renovou com a Andressa e com a Jane Tavares. A Andressa zagueira e a Jane uma volante, um meio-campista, que joga às vezes de volante, às vezes mais adiantada. Acho que ainda precisa de bastante coisa, tá? Principalmente para a zaga, agora que já contratou essas atacantes. E do lado do Inter, cara, tá rolando um desmanche, tá? Em algum nível no Inter, que acho bem preocupante, inclusive na base, né? Se fala aí que o Inter colocou algum teto e tal para reduzir despesas com o feminino, e aí algumas atletas estão saindo. Acho que saiu a Bianca Brasil, saiu a Júlia, mas principalmente, cara, acho que a saída mais sentida vai ser a da Jennifer, tá? Que é uma atacante de 19 anos, muito talentosa. Verdade. Tanto é que foi pro Corinthians, né? Foi o Corinthians que foi lá e pegou. Isso que eu queria saber, Eu vejo muita gente falando que o sub-18, né? Também, mas essa aí que eu falei, esses nomes que eu citei já são do grupo principal. Então vou esperar, quando chegar no sub-18 a gente conversa. Não, teve também na base. Eu falei, muita gente saiu da base e citei essas que saíram no grupo principal. Lembrar que nessa temporada a equipe feminina do Inter está dentro do departamento de futebol, né? Trocou a diretoria vinculada. Então foi uma notícia que quando saiu que isso ia acontecer, se esperava mais investimento, né? Ou mais alguma coisa assim, mas pelo jeito está acontecendo o contrário, está acontecendo corte de gastos ali. Tá, mas renovou o contrato com 2 jogadoras, né? Renovou com várias, renovou com a Belinha, com a Bruna Benítez, com a Belinha, com a Fábio Simões, com jogadores importantes, claro. Isa Haas. Isso, também, é verdade. A Isa também O que eu quero, eu não escutei, eu gostaria de ter escutado o novo dirigente falar sobre isso, até porque infelizmente a gente não tem espaço, né? Mas o que eu de longe eu fico pensando é o seguinte: essas meninas, a sub-18, tiveram um sucesso gigante nessa temporada. Será que também não tem a ver com o pedido salarial de aumentar? Será que não tem a ver com... o mercado começa a se aquecer, né? Claro, deve ter recebido proposta. Imagino que é essa proposta do Corinthians para Jennifer, né? Agora, se tu tem convicção na jogadora e no projeto, e ela sendo uma jogadora com esse potencial... mas aí a gente tem que entender... Claro, tem o desejo da atleta também, pode ter... Existe um limite também no clube, né, cara? Não adianta... Até a gente gostaria que fosse o máximo, mas... Para poder renovar com a Fabi Simões, Bruna Benítez, não deve ser jogadoras mais caras, assim, né, dentro do futebol feminino ali, do grupo. Então, para ter essas renovações, daqui a pouco tu perde também, né? Mas é preocupante, vamos esperar para ver se vão vir contratações também, né? Talvez mais preocupante é a questão da base, né, mano? Claro que no grupo principal, às vezes, tu não consegue realmente competir com uma proposta de um Corinthians, uma Ferroviária e tal, mas...
né, acho que vale olhar mais de perto ali o que está acontecendo, se realmente está rolando esse corte de gasto e tal, porque eu acho assim, tudo bem, tu não vai conseguir competir com o orçamento do Corinthians, mas acho que no mínimo manter ou até aumentar um pouco o investimento no feminino tem que rolar, né, cara, o crescimento tem que ser constante, cortar eu acho que não pode rolar. Eu vou te dizer o que me preocupa. A gente não pode dizer que isso está acontecendo porque a gente não tem essa informação. A gente está vendo jogadoras saindo do clube. A gente não sabe se... É que seguinte, né, Carmelito? Muito do que a gente consegue falar do feminino é assim. Alguém lá de dentro traz, alguém fala, alguém comenta, justamente porque a gente não tem. Toda a informação que a gente tem do masculino, a gente não tem do feminino. É isso que falta. Eu sei disso. Né? É expor o planejamento, tudo às claras e tal. Eu só fico preocupado que hoje em dia o tesão dos seres humanos que gostam de futebol é criticar por criticar. Não tem informação e vai lá, não, tá saindo porque estão querendo destruir o clube. Entende? Não é isso que a gente está fazendo aqui, né? Não. Vale dar uma olhada e ver o que está falando. O seguinte, ó, já que tem a dificuldade da informação chegar até a gente, tem que ter muito cuidado com o que a gente reproduz. Porque pode ser uma impressão de uma pessoa que não tenha conhecimento. Acompanha, mas acompanha superficialmente. Sim. É isso que eu quero dizer. Vou dizer que tá rolando essas saídas, né? As saídas estão rolando. O que me preocupa também no futebol feminino, o Inter colocou a semana ali a apresentação da equipe, né, e tal, e tinha, sei lá, cara, era uns 10 mais homens e uma mulher só na comissão ali. Então foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, sabe? Me chamou bem a atenção, inclusive, a foto, assim. Acho que está na hora de mudar um pouco isso. Mas tem outra coisa que eu quero colocar, que é o lance assim de alguma gestão, alguma coisa diferente a gente tem que buscar com quem consegue fazer diferente, né? Porque crise financeira, o Corinthians talvez enfrente uma crise tão grande quanto a do Inter ou qualquer outro clube, né? E olha o investimento que eles conseguem fazer. É claro que eles já têm uma bagagem, já têm uma estrada, atrai mais patrocínio por isso, mas eles conseguem fazer isso há algum tempo, né, no futebol feminino. Meio que, né, conseguir manter um status em relação aos outros clubes superior ao que o Corinthians masculino tem em relação aos outros masculinos, né? É isso que tem que se buscar uma forma de buscar esse caminho. Tem que acompanhar agora os movimentos aí, se vai ter contratação, vai ter reposição para os jogadores que estão saindo. Vamos dar um tempo aí, né? Eu acho que a gente, inclusive, vamos combinar uma pauta aqui entre nós, aqui no meio do programa. Quem sabe a gente não escuta os caras. Quem sabe a gente não escuta. Claro, a gente, o diretor do Inter, inclusive, deu uma entrevista aí, né, para a imprensa e tal, falou que vai manter a qualidade do elenco para 2021. Eu vi essa fala. Vamos, quem sabe a gente não chama, espera um pouquinho, mexer um pouquinho mais, quando já tiver tudo mais estabilizado, a gente chama o cara, por que aquelas meninas saíram? Alguma explicação eles vão ter que nos dar. E aí a gente pode discutir com mais profundidade o que a gente está achando. Claro, pode ser. Sem problema. Eu gostaria de destacar, tá? Foi até uma pergunta que eu fiz para o nosso amigo, aquele nosso colega, que a gente entrevistou ele num programa, esqueci o nome dele. Por favor, Vicente, me ajuda. Rapaz, de qual programa? Dos debates esportivos aqui ou no especial? Do futebol feminino, que a gente entrevistou ele. O Thiago. Thiago. Eu fiz uma pergunta para ele sobre transferências de jogadoras, né? E hoje a FIFA divulgou como é que foram as transferências nos últimos 3 anos entre associações e clubes. Transferências internacionais de jogadoras. Em 2019 existiam 276 clubes, em 2019, de 86 associações. Ano passado chegou a 349 clubes e 99 associações. A porcentagem de transferências internacionais envolvendo esses clubes todos foi um aumento de 23,7%. Tudo isso para dizer o seguinte: o futebol feminino está crescendo. Isso é bom. Talvez não na velocidade que a gente sonha, mas ele está crescendo. Tem muito ignorante por aí falando que futebol não existe e não é verdade isso. Quem fala isso só não quer que exista, né, cara? Mas é um idiota, isso não vai mudar. Quem fala isso é o idiota, é o incapaz. Esse é o idiota completo. Hoje de tarde, eu não sabia, o Grêmio, a equipe principal do Grêmio já está treinando. Como é que é isso aí, Vicente? Tu sabe?
Tá treinando sim. Tá treinando lá em Gravataí. Quando é que começa a temporada? Não é fevereiro? Cara, acho que começa a base, né? As primeiras competições são a Sub-18, que o Grêmio vai participar esse ano. Mas o calendário nacional é bem mais pra frente. Tá, não, é que hoje as meninas enfrentaram a seleção feminina que tá treinando em Viamão, né? Já tinha enfrentado, acho que final de semana, né? Não, tinha enfrentado o Grêmio. A seleção brasileira enfrentou a base do Grêmio, masculina. Isso. Hoje jogou, as meninas jogaram. O time foi o seguinte: técnica Patrícia Guzmão, Raíssa, Sinara, Andressa Pereira, Patrícia, Gisele Mariano, Marisa Pribeck, Diane Tavares, Maiara Lisboa, Gabizinha e Natane. Esse é o time titular, né? É o time principal, né? Acho que ainda não. A Isa, lateral direito, está recuperando uma lesão grave. Acho que ela deve entrar no lugar da Sinara. Sinara jogou a última parte da temporada de lateral direita, mas ela é originalmente zagueira. Tem que ver onde é que ela vai jogar e se fixar nessa temporada. Jogou bem no lateral direito. Sim, ela vem jogando bem. Ela está com sequência nessa posição agora, né? A Gabizinha, ela voltou pro Grêmio, né? Ela é uma remanescente do título gaúcho do Grêmio. Estava no Atlético Mineiro, fez uma boa temporada também. A Natane é a principal contratação, a centroavante. Né? A Maiara, que jogou no ataque, é essa jogadora que veio do Corinthians. A Marisa é a que voltou no finalzinho da temporada passada, que também teve lesão. Né? A estrutura do meio foi a mesma, né? Então a Pribac, Jane Tavares e Marisa. A estrutura é a mesma, cara. Tem ali na zaga, né? Jogou a Patrícia, mas tem que ter uma contratação aí. Na lateral esquerda jogou a Gisele, que ela estava jogando mais avançada na temporada passada, estava jogando de extrema, mas é porque a Rebeca saiu também, que era outra lateral esquerda. Acho que tem que ter talvez uma contratação aí, ou vai fixar a Gisele de lateral esquerda. Mas a base foi mantida e tem esses acréscimos aí, principalmente no ataque, né? Maiara, Natan e Gabizinha são acréscimos para essa temporada. E entraram ainda no jogo hoje contra a seleção a Lorena, a Vitória, a Eudmila, a Rafa, a Maiara, a Iris, a Letícia Marques e a Laís. A Lorena é a goleira que jogou a decisão do Gauchão, né? No lugar da Raíssa, que estava com Covid. Mesma base, cara. A base de grupo foi mantida. Eu acho que qualificou o grupo, principalmente no ataque, que era uma região bem carente. Acho que precisa de zagueiro e lateral esquerda ainda. Mas a base o grupo está com certeza mais forte do que a temporada passada. Agora, se o cara sabendo ler, fica bem mais fácil as coisas, né? A comissão técnica utilizou a partida também para observar atletas atuando em alto nível, mesmo uma semana após a representação para a pré-temporada 2021. O primeiro compromisso oficial das gurias gremistas nesta temporada está marcada para o dia 28 de março, quando inicia o Campeonato Brasileiro A1. Isso, mais pra frente. Faltam 2 meses aí. Bom que dá pra fazer uma boa preparação. Já o elenco sub-18 tem a competição nacional da categoria, que inicia na próxima semana. É isso aí, a base, é onde o Grêmio vai participar. Acho que ele vai começar a participar agora. É isso aí, muito show. Então acho que vencemos a pauta. Pô, acho que sim, tinha bastante coisa pra falar, né? Palmeiras 4-0, tá? Caiu a casa do Corinthians. O Corinthians estava esperançoso com os últimos resultados, tá tomando uma lambada. O Palmeiras tem elenco, tem um bom treinador, é isso aí, cara. Tem jeito, não é Goiás, mágica. O Goiás está segurando o Flamengo por enquanto, né? Tinha saído um gol, mas que anularam aí. Tinha saído, acho que o Gabigol tinha feito gol, mas o VAR acho que anulou. Flamengo também, vou te contar, né? Rapaz. Acho que o Ceni não fica a temporada que vem, né? Acho que não. Se fizer o milagre de atropelar e ganhar o Brasileirão. Os últimos 5 jogos foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Com aquele grupo, hein? Com aquele grupo. E é o Gabigol de cara feia no banco, é tudo aquilo lá. Bom, amigos, então vamos para as considerações finais, recado final. Quem quer começar? Qual era o ódio, Carmelito, que tu tinha? Vai, Carmelito. O ódio é do presidente, já falou mais ou menos, né? O presidente dando letrinha sobre assuntos que ele não entende, que ele despreza. Ele não pode dar letrinha por nada, ele não entende nada, né? Então, basicamente 100% do que ele fala. Não entende nada de nada. Exatamente isso, cara. Tipo, ele vai falar do futebol feminino, cara. Mas vai se lavar, Fernando, pelo amor de Deus. Já até me irritando. Vai se esconder. Teu recado final, vai lá. Meu recado final é o seguinte: vamos torcer pela dupla aí, que eu acho que vai dar coisa boa até o final do Campeonato Brasileiro. Estou esperançoso tanto do Inter quanto do Grêmio, tá?
continuo acreditando, acho que merece, os dois times estão merecendo, apesar dos altos e baixos. E o recado de sempre, né, cara, se cuidem. Hoje o Nando, nosso amigo das redes sociais, que está morando em Portugal, fez um belo destaque no Twitter, dizendo que a vacinação começou em Portugal antes das festas de final de ano, e a turma achou que estava resolvido o problema, né? Não tinha, que depois da vacina tinha resolvido todos os problemas, ou seja, lockdown lá, né? Voltou a ter casos, né? A situação é extremamente grave, como ele escreve aqui, né? Então é o seguinte, ó, a gente ainda nem começou, então cuidado, mantenha-se em casa, pensem naquelas pessoas que vocês amam, que o troço está violento e não vai parar tão cedo de ser violento no nosso país pela incompetência de quem nos comanda. É isso. Vai, Vicente, teus recados finais. Acho importante o que o Carmelito falou, né? A gente teve dias aí de esperança nos últimos dias, né? Mas isso não pode se traduzir num relaxamento, porque, cara, vai demorar para chegar em todo mundo, vai demorar bastante. Esse governo inqualificável vai sabotar o processo e tal. Então, cara, se tem vacina no horizonte, é um motivo a mais para a gente segurar a onda até ter vacina. Não é momento de retomar a aula presencial, nem nada disso. Vamos esperar a vacina rolar, porque daí a gente vai ter mais segurança para fazer as coisas e todo mundo consegue ficar melhor e mais protegido. Sobre futebol, em relação ao Grêmio, acho que tem que cuidar muito o início desse jogo contra o Galo, né? Um time de intensidade altíssima, de alta rotação, Atlético Mineiro. O Grêmio tem que entrar ligado, não pode repetir o que fez no jogo contra o Palmeiras, de ver como é que o jogo vai decorrer. Tem que entrar muito ligado nesse jogo contra o Galo, que vai ser a 1000 por hora essa partida. Na sequência tem o grande jogo de São Paulo e Inter. Não sei, Gustavo, vamos combinar no ar aqui, próximo debate live pós-Grenal, é isso? Pode ser. Pode ser, ou na noite do domingo, já que o Grenal é às 4. Pode ser, enfim. Mas eu trabalho até 1 hora depois do Grenal, então a gente tem que acertar. Então, mas a gente faz a live mais além, para todo mundo poder participar. Pode ser. Pode ser? Domingo, fim de tarde, noite, live, então, beleza. Um recadinho sobre 3 teses. Foi lançado o sorteio lá, que a gente tinha prometido. Só dar RT, seguir lá, quando a gente chegar em 300 seguidores, rola o sorteio. O que eu não fiz, cara, mas vamos fazer é deixar esse tweet fixado lá, né, do sorteio, pra galera conseguir ver mais. E é isso, né, essa semana tá saindo um especial sobre gênero e sexualidade no futebol. E a gente volta então na live domingo depois do Grenal. Isso aí, abraço. Vocês falaram tudo aí, né? Ontem a gente teve a primeira mulher vacinada aqui no Brasil, que nos trouxe esperança. Foi muito bonito, né? Mas antes disso a gente teve uma tragédia em Manaus, onde as pessoas morreram porque não tinha nem oxigênio. Então, para vocês verem, e o que aconteceu em Manaus não vai ser um caso isolado, tá? A gente vai ter, infelizmente, esse tipo de problema nos próximos dias, nas próximas semanas, até porque, além de a gente não ter comando nesse país, a gente não ter governo, a gente não ter uma política para a pandemia, a gente tem uma irresponsabilidade das pessoas. Eu estava olhando, a gente ainda vai sofrer com o rescaldo das festas de final de ano e não vai dar nem tempo de passar por isso, porque as pessoas estão ignorando a pandemia e mostraram praias lotadas, festas, aglomerações, e o pessoal está levando na brincadeira uma doença que já matou, aqui fala assim 210 mil, só que a própria Rússia já admitiu que o número de mortos é 6 vezes o que está sendo divulgado, né, que eles não têm como precisar, porque muitas mortes não passaram pela contabilidade oficial, né? E aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Então, o número de mortos deve ser muito maior do que os 210 mil. E as pessoas continuam brincando, fazendo uma roleta russa, saindo sem máscara, em aglomerações, em festas. E é muito triste isso. Isso demonstra uma ignorância e um egoísmo muito grande, né? Então, só peço pro pessoal, tenha um pouquinho de consciência e se cuide aí. Próxima semana a gente está de volta.